Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco, a aula da lição número 4, a salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Esse é o tema da lição que nós estamos estudando, a lição número 4 aí do quarto trimestre do ano 2017, essa revista que vem falar de salvação. Que bom que esse tema está sendo estudado, porque nós precisamos aprender mais sobre salvação. E quem é professor da escola dominical pode ter certeza que na sua classe tem alguém que ainda não entendeu sobre salvação, que ainda não é salvo. Então você tem que cuidar desses aí. Ou seja, quem já é salvo, quem crê em Jesus, quem já tem um entendimento bom de salvação, precisa ouvir mais sobre salvação, sobre o Evangelho, para fortalecer a sua fé. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente ouve falar de Jesus, de salvação, mais nós nos fortalecemos e ficamos ali firmes em Jesus. Agora, aqueles que ainda não entenderam, eles precisam entender para serem salvos. Então você tem dois tipos de aluno aí na sua classe. Pense assim, não pense que na sua classe tem somente salvos. Não, tem aqueles ainda que não entenderam e que precisa ouvir sobre salvação. Por isso, ore e busque a Deus a direção para que Ele possa lhe capacitar e o Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas que ainda não se arrependeram. Vamos lá começar aqui a aula. Essa aula vai ser ministrada no slide em PowerPoint, que você pode baixar no site ebdenfoco.com. Se você estiver assistindo no YouTube, clique no link que você será redirecionado para a plataforma. Se você estiver assistindo na plataforma, muito obrigado por se cadastrar. Tenho certeza que Deus está abençoando grandemente a sua vida e a sua classe. O textual diz assim: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2:10. Verdade prática: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então, como nós estamos falando de amor e misericórdia, o foco da aula vai ser aqui, nesse tema da verdade prática, o que está escrito aqui. Ou seja, que Deus amou a humanidade a ponto de se entregar pela humanidade. Ou seja, o próprio Cristo, que é Deus, morreu por nós na cruz do Calvário. Isso é a grande prova do amor de Deus para conosco. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 João 4, 13 a 19. Eu costumo não fazer essa leitura, suponho que você já fez. Se você não fez, faça agora. A gente ganha tempo aqui no vídeo. Introdução. A salvação é a obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Então a gente vê aí que a salvação ela tem esses dois aspectos, o amor e a misericórdia de Deus. Então nós temos que sempre pensar nisso. Nunca pensar que a salvação é por mérito nosso, porque nós fizemos alguma coisa, mas sempre porque foi de uma iniciativa de Deus, a iniciativa do amor de Deus e da misericórdia de Deus para conosco. Essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no lugar dela. Ou seja, nós é que merecíamos morrer. A condenação tinha que vir sobre nós. Porém, por causa do amor de Deus, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos livrar dessa condenação. Assim, por intermédio da sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, ou seja, o pecador recebeu perdão, fazendo deste seu filho por adoção, ou seja, nós somos adotados, fazemos parte da família de Deus, dando-lhe vida em abundância. Então, vida em abundância é a vida aqui na terra, ou seja, uma vida em abundância não é viver rico, como dizem por aí os teólogos da prosperidade, teólogos entre aspas, que nem teólogos são. Então eles dizem que vida em abundância significa você ser bem-sucedido, rico, ter carro, casa, dinheiro. Não, isso não é vida em abundância. Vida em abundância é vida em Cristo. É você viver uma realidade diferente, sabendo que você foi perdoado, que você não é mais condenado. Isso é vida em abundância, é você dormir e acordar sabendo que Deus está contigo, te sustentando, e que um dia você vai morar no céu com Ele para sempre. Então isso é vida em abundância. Não importa se é rico ou se é pobre, se você viver essa realidade, você tem vida em abundância.
Então não vamos dar ouvido para esses teólogos aí da prosperidade. Vamos lá, esse aqui foi só a introdução, né? Vamos começar aqui a aula. Tópico 1. O maravilhoso amor de Deus. Deus é amor. Se é difícil de mencionar o amor da mãe pelos filhos, ou seja, como que eu quantifico o amor que uma mãe sente por um filho? Carrega aquele filho na barriga, tem aquele filho com dor, cuida dele com carinho. É complicado de mencionar o amor da mãe por um filho. Só quem foi mãe pode dizer alguma coisa sobre isso. Quem é mãe, né? Quem já é mãe. E mesmo assim, a própria mãe talvez não tenha a capacidade de dimensionar esse amor. E imagina agora o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Então, se o amor da mãe com o filho é um amor grande, incondicional em muitos casos, o amor de Deus para conosco é muito mais profundo, nem se compara. Isaías 49:15 diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe venha a chegar ao ponto de esquecer do seu filho, eu todavia, assim diz o Senhor, jamais, nunca vou me esquecer de você. Então isso aqui é o próprio Deus falando conosco. Então isso aqui mostra o amor de Deus, que nem o amor de mãe pode ser comparado ao amor que Deus sente pela humanidade. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Oséias 11, de 1 a 3. Esse versículo é maravilhoso, essa passagem bíblica aqui. Não é só um versículo, são 3 versículos. Porque fala que mesmo que Israel adorava outros deuses, se afastava de Deus, Deus estava lá cuidando deles, chamando, ensinando. Então, é um amor que a gente não consegue quantificar. É o chamado amor incondicional, que não espera nada em troca. Então esse é o amor de Deus. Amar reflete a natureza do próprio Deus, pois Ele é amor. Ou seja, Deus ele não tem amor, Ele não contém amor, Ele não aprendeu a amar, Ele é o próprio amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o amor de Deus, né, às vezes até a gente confunde falando o amor de Deus, mas isso é do nosso ponto de vista, porque do ponto de vista divino, Ele é o próprio amor. Ele não tem amor, mas Ele é o amor. Sendo o Pai a própria essência do amor, somos apenas dotados por Ele com a capacidade de amar. Ou seja, se Ele é a essência, o que nós temos então é simplesmente algo que Ele nos deu. Ou seja, Deus nos deu a capacidade de amar. Essa capacidade foi dada por Ele, porque de nós mesmos nós não teríamos essa capacidade. E 1 João 4,19 diz: porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Deus nos amou primeiro, só assim nós conseguimos retribuir alguma coisa. Nós não amamos Ele primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Então Ele que nos deu a capacidade de amar, porque nós não teríamos nunca essa capacidade. Então Deus é o próprio amor. Assim, a maior demonstração do amor de Deus pelo mundo foi quando Ele entregou vicariamente o seu amado Filho. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Ou seja, isso aqui é uma prova do amor de Deus, a maior prova. Mesmo nós ainda sendo pecadores, não tendo esperança nenhuma, Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário. O objeto desse amor vai muito além da criação, pois tem na humanidade seu valor monumental. Ou seja, não é só porque Deus criou a humanidade que Ele ama a humanidade, mas tem algo muito mais. Ou seja, a salvação que Ele nos proporcionou mostra isso.
O amor de Deus pela humanidade é um amor, né, que não tem como nós medirmos. É um amor que é imensurável. E a prova dele é Cristo na cruz do Calvário. Tópico 2. Um amor, né, no caso 1.2, né, subtópico 2 do tópico 1. Um amor que não se pode conter. Deus sempre amou o ser humano. Ou seja, esse amor que Deus tem pela humanidade não é recente, não começou de agora. Sempre amou. Sempre. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Ou seja, desde a criação, Deus já nos criou porque Ele nos ama. Então a criação já mostra aí, né, já começa a provar, né, o amor divino. Qual é a prova do amor divino? Primeiro, que Ele nos criou. Ponto. Ou seja, a criação, né, de Deus já mostra o seu amor. Então a gente tem que começar por aí para entender o amor de Deus. O amor de Deus pela humanidade é incondicional. O que é um amor incondicional? É um amor que não espera nada em troca. É um amor que vem simplesmente do nada, né? Que não tem motivo para amar. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de fulano de tal porque ele me tratou mal e tal. Ou seja, a gente tem que ter um motivo, né? Se ele me tratasse bem, eu ia gostar dele. Mas com Deus não foi assim. Ou seja, Deus amou a humanidade, mesmo a humanidade se afastando dele. Que quer, esse versículo 1 Timóteo 2,4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, mesmo a humanidade se afastando, vivendo no pecado e ofendendo a santidade de Deus, Deus ele quer que todos se salvem. Então isso significa que não depende de nós. Não tem nada que nós possamos fazer para aumentar ou diminuir o amor de Deus. Nada, 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 nada. Ou seja, o que eu faço para aumentar o amor de Deus para comigo? Nada. E o que eu faço para diminuir? Nada. Ou seja, esse é um amor incondicional, que não espera algo em troca, ou que não precisa de uma iniciativa humana. A iniciativa é 100% divina. Entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça, né? Ou seja, de um lado tem o amor de Deus, do outro lado tem a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela tem que existir. Imagina alguém que vive no pecado, na prática do pecado. Adolf Hitler, vamos colocar aí um caso bem extremo, né? Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus. E Deus simplesmente... Deus é amor e Deus vai passar a mão na cabeça dele e vai levar ele para o céu. Mas onde fica a justiça de Deus nesse caso? Ou seja, se Deus é amor, Deus deveria salvá-lo, né? Porque o amor de Deus é grande. Ele amou a humanidade. Porém, se Deus é justo, ele deve ser punido. Ou seja, ele tem que pagar o preço por aquilo que ele fez. Então, às vezes, as pessoas fazem uma certa confusão aqui. Ao mesmo tempo que Deus ama o pecador, nós podemos dizer que ele odeia o pecador. Ou seja, por quê? Porque a ira de Deus vai ser derramada sobre o pecador. E um salmo, falha a memória agora, 5,5, se não me engano, 10,5, não lembro direito, depois eu posso colocar aí nos comentários, mas é um salmo que diz que Deus odeia o pecador. Então, de certa forma, a justiça de Deus tem que ser executada. Mas, né, como conciliar isso? Como que eu consigo conciliar o amor e a justiça de Deus? O homem livremente escolheu abandonar a Deus e o seu amor. Assim o amor e a justiça de Deus se conciliam. Por quê? Porque foi uma escolha humana, livre, de viver no pecado. O homem escolheu isso. E a justiça de Deus, ela se cumpre em Cristo. O comentarista não colocou isso na revista, eu senti falta disso aqui. Nós temos que comentar nesse sentido, que a justiça de Deus se cumpre em Cristo. Então, quem crê em Cristo é livre da condenação do pecado, do inferno, a condenação do inferno. Por quê? Porque caiu sobre Cristo os nossos pecados e a ira de Deus foi derramada ali em Cristo. Ou seja, a ira que deve ser derramada sobre o pecador, para quem crê em Cristo, não vai ser mais derramada sobre ele, porque já foi derramada em Cristo.
Ou seja, Cristo já recebeu a ira divina. Então ele pagou o preço. Então, se Adolf Hitler cresce em Jesus, se Adolf Hitler ouvisse o evangelho e falasse assim, eu vou crer nesse evangelho, eu vou crer em Jesus como Salvador, todos os pecados cometidos por Adolf Hitler seriam lançados sobre Cristo e a ira de Deus ali sobre Cristo iria pagar o preço do pecado. Pronto. Ou seja, ele não teria mais pecado e ele seria salvo, mesmo matando 6 milhões de judeus. Então essa é a prova do amor de Deus. Deus ele nos perdoa não porque simplesmente ele fala assim, eu vou perdoar. Não, é porque o preço foi pago. Então tudo para Cristo. O amor de Deus, quer entender o amor de Cristo, de Deus? Olhe para a cruz, olhe para Cristo. Quer entender a justiça de Deus? Olhe para Cristo. Porque lá está o amor, lá está a justiça. O preço foi pago lá. Então a gente tem que observar isso. Deus amou a humanidade, mas só vai beneficiar da salvação quem crê em Cristo, porque o preço foi pago lá. E lá em Cristo está, ao mesmo tempo, o amor e a justiça de Deus. Pode parecer um pouco complexo isso aqui, talvez até um pouco teológico, mas é isso que garante a nossa salvação. Não é simplesmente o amor de Deus sozinho. O amor de Deus sozinho é um lado da moeda. Do outro lado temos a justiça e tudo se cumpre em Cristo. Terceiro subtópico, tópico 1, a certeza do amor de Deus. As relações humanas, infelizmente, implicam trocas. Somos acostumados assim. Ou seja, geralmente você dá para receber, ou dá porque já recebeu. Então tem isso aí, né? A gente sempre pensa nesse sentido. Por isso, há uma certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus, ele vem de graça, sem precisar de retribuição. Ou seja, nós não precisamos amar a Deus para Ele nos amar. Ele já nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Já foi falado isso aqui. Então tem gente que demora a entender por que Deus ama a humanidade, mesmo a humanidade não fazendo nada por Deus. Então essa gratuidade, né, é por causa dessa relação de troca entre os seres humanos. Pensamos que quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecado, ele vira as costas para nós. Então tem muita gente que acha que Deus virou as costas para ele porque ele pecou. Eu pequei, então Deus não me ama, Deus virou as costas, mas não é bem assim. Nós temos que entender uma coisa, existe algo chamado arrependimento, né? Quando há um quebrantamento de coração, há um verdadeiro arrependimento, uma atitude de retorno sincera. Ou seja, arrepender é mudar de direção. Você está indo em uma direção e você muda de direção. Você tem um retorno, uma atitude de retorno que é sincera, que vem do coração. Então, aí sim, Deus te abraça novamente. Deus jamais abandona os seus filhos, ainda que estes o tenham ofendido. Então, na parábola aqui do filho pródigo, né, ou como alguns dizem, a parábola do filho perdido, o pai continuou sendo pai e o filho continuou sendo filho. Ele não deixou de ser filho simplesmente porque ele abandonou a casa do pai. Deus continua amando mesmo quando nós pecamos. Ele está de braços abertos para nos receber. O seu amor é tão grande que não tem pecado que ele não possa perdoar. Então tudo que nós cometermos, ele pode ser nos perdoado, desde que haja o quê? Um arrependimento. A gente observa que esse filho se arrependeu, voltou para a casa do pai arrependido. Ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que era falho, e ele pediu para ser aceito mesmo sendo como um dos empregados. Mas o pai o recebeu com a mesma posição de filho. Então isso aqui é muito importante. Se nós arrependermos dos nossos pecados, Deus vai nos receber de braços abertos, com a posição de filho, não de servo, mas de filho. Isso tudo acontece porque o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano, objeto do seu amor, mas nele mesmo. Ou seja, o amor de Deus está baseado nele mesmo. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o teu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos.
Deuteronômio 7, 6 e 7. Ou seja, Deus está falando para Israel: eu não escolhi vocês porque vocês eram maiores, porque vocês eram melhores. Não, mas porque eu amei vocês, independente da situação de vocês. Deus escolheu Israel independente da situação de Israel. Então, o amor de Deus se baseia nele mesmo, ou seja, no próprio Deus, e não no objeto do seu amor. Não é em nós, não é em qualquer um outro, mas é no próprio Deus. Tópico 2, um Deus misericordioso. O que é misericórdia? Vamos lá, o que é misericórdia? Segundo o comentarista da revista, é a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Ou seja, Deus fez uma aliança com a humanidade e ele cumpre essa aliança, mesmo que a humanidade não cumpre. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. Salmo 89, 28. Ou seja, a aliança que Deus fez com a humanidade dura para sempre, mesmo que a humanidade não seja fiel a essa aliança. Não depende de nós, não depende da nossa fidelidade. Ou seja, Deus ele continua sendo fiel mesmo que nós não sejamos fiéis. Assim, a misericórdia do Pai torna-se favor imerecido para com o pecador. Ou seja, graça significa favor imerecido. Isso é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Deus nos salvou, foi misericordioso para conosco. Ou seja, o pecador merecia a condenação eterna. Nós não merecíamos ser salvos. Ninguém merece ser salvo. Ninguém é bonzinho. Não existe atitude, comportamento, seja lá o que for, que vai fazer você ter algum mérito diante de Deus. A única coisa que nós merecemos é a condenação por causa dos nossos pecados. Nós ferimos a santidade de Deus e merecemos ser condenados. Quão permeadas de misericórdia são as obras de Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus é que nos livra da condenação do inferno. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, 9. Se a gente observar, o ímpio não foi condenado ainda por causa da misericórdia de Deus. Deus está poupando, segurando ali a sua ira. Então ele é bom para com todos. Todos os que estão vivos, todos que estão desfrutando das bênçãos da criação, estão desfrutando da misericórdia de Deus. Uma graça, não é uma graça salvadora, mas é a graça comum de Deus para com todos, que tem como objetivo conduzir à salvação. O Pai da misericórdia. A Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, segundo Coríntios 1:3. Ou seja, o Deus em si, ele criou a misericórdia, ele é misericordioso em si mesmo. E quando nós temos misericórdia de alguém, compaixão de alguém, foi porque Deus nos deu essa capacidade. Assim o Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando a irar-se. Ele demora se irar, ou seja, ele mostra a sua misericórdia segurando a sua ira. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Salmo 103, de 8 a 10. Ou seja, Deus foi misericordioso, mesmo nós não merecendo, Ele nos cuida de nós. Ele foi longânimo, benigno. Ou seja, Ele não vai nos reprovar perpetuamente. Ou seja, para sempre nós estaremos na presença dEle, por causa da sua misericórdia. Baseado na expressão dessa misericórdia, o pecador arrependido não precisa se sentir perturbado e aflito. Muita gente fica perturbado, aflito, achando que Deus não perdoou ele. Não é assim. Deus é misericordioso. Ele pode descansar no perdão e na reconciliação de Deus. Ou seja, vamos deitar nas redes da graça, como diz Max Lucado. A graça de Deus é algo que vem para nós e que nós não precisamos fazer nada. Só precisamos descansar na graça de Deus. Porque se nós arrependemos de verdade, demos ali a meia volta, pronto, não tem mais que se preocupar. Deus foi misericordioso e perdoou os nossos pecados. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. Ou seja, Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele é o nosso advogado, né? Nosso paracletos, que é usado tanto como consolador e aqui nessa passagem como advogado. Jesus Cristo, Filho de Deus, manifestou na prática de seu ministério a divina misericórdia do Pai. Então, quer entender mais sobre a misericórdia do Pai? Olhamos para a vida de Cristo. A compaixão demonstrada pelo Filho aos pecadores, ou seja, os pecadores, nós pecadores, não merecemos nada. Jesus veio, curou, fez o mudo falar, fez o surdo ouvir, fez o cego enxergar, fez o aleijado andar. Isso é a misericórdia de Deus, o olhar terno de Jesus diante do sofrimento humano. Ou seja, Jesus ele olhava para o ser humano e ele sentia compaixão e ele tinha misericórdia do povo, mesmo diante dos pecados, de tudo que acontecia de ruim. Mas Deus, Jesus, aqui na terra, sendo homem e ao mesmo tempo Deus, ele foi misericordioso para com a humanidade. Tudo isso expressa a imagem do Pai da misericórdia, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Ou seja, está dizendo aqui que Jesus, ele foi o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, o próprio Deus vivendo entre nós. A misericórdia como o pecador. Vamos ver aqui tópico 2.3. De nada adiantaria a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. Então aqui, o pecador, ele se beneficia da misericórdia de Deus em toda a sua vida. E isso implica na vida cotidiana das pessoas. O Altíssimo é longânimo para com o pecador, dando-lhe sempre nova chance de perdão. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136:1. O que acontece? Muita gente acha que Deus deu um livramento para ele e isso já caracteriza ele como um salvo. É um ímpio, alguém que não crê em Deus, que diz que crê em Deus, mas não vive uma vida no pecado. Aí de repente o seu carro tomba, acontece um acidente e ele não morre. Aí ele fica feliz, porque Deus me livrou, então eu sou salvo. Não! Às vezes Deus livrou ele para que ele alcance a salvação. Não é porque ele já é salvo. Tem gente que confunde isso, recebe um milagre de Deus e acha que aquilo já caracteriza como ele sendo salvo. Deus se importou comigo, então já sou salvo, mesmo que eu estou vivendo aqui no pecado, estou na prática pecaminosa e tal, mas Deus me curou, então eu sou salvo. Não, ele só está lhe dando mais uma chance para alcançar a salvação. Então Deus abençoa o ímpio? Abençoa. A gente pode orar pelo ímpio? Pode. Deus dá livramento para o ímpio? Sim, mas com um único propósito: conduzir o ímpio ao arrependimento. Tudo que Deus faz em prol do ímpio é para conduzi-lo à salvação. Às vezes a gente vê o ímpio prosperando e fica preocupado, O crente está na pobreza e o ímpio está prosperando, mas aquilo ali é Deus fazendo algo para conduzi-lo à salvação. Se ele não enxerga as bênçãos de Deus disso, se ele não ser salvo, isso é problema dele. Porque ele não quis, ele recusou de forma deliberada as bênçãos que Deus deu para ele a fim de conduzi-lo à salvação. Ou seja, ele recusou a salvação. Ele não entendeu que as bênçãos eram para a salvação e continua vivendo no pecado e se morrer vai para o inferno. Só para complementar, olha os 10 leprosos. Os 10 receberam cura, mas só um voltou. E Jesus falou: a tua fé te salvou. Então só esse foi salvo. Os outros foram curados, mas não foram salvos. Pelo menos naquele momento, mediante a misericórdia divina, somos libertos dos adversários. A passagem de Neemias orando com o povo, e ele relembra quando o povo foi liberto lá do Egito, foi livre da escravidão do Egito. Então isso aqui é por causa da misericórdia de Deus.
somos livres da destruição. Quando o povo saiu do Egito, chegou lá na Terra Prometida, estavam lá os cananeus, lá os jebuseus, os filisteus, e lutando contra eles. Deus deu livramento, livrou da destruição pela sua misericórdia. Cercados e coroados cuidadosamente pelo Todo-Poderoso. É Ele que salva a sua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. Salmo 103, 4. Ou seja, a misericórdia de Deus é que nos guarda e nos protege de todo mal, nos livra, nos dá proteção. Então, tudo isso é mediante a misericórdia de Deus. Ou seja, os livramentos, a libertação, tudo que nós passamos na vida, foi Deus que fez por nós por causa da sua misericórdia. Assim, apesar da situação dramática do pecador, a misericórdia de Deus pode alcançá-lo milagrosamente. Ou seja, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, mesmo vivendo na vida de pecado. Amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Amor como adoração a Deus. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza, é inimigo de Deus. Nós somos chamados de inimigos de Deus quando nós ainda não éramos salvos. Então quem vive longe da presença de Deus, que não crê em Cristo, que não foi alcançado pela graça divina, é considerado que por natureza é inimigo de Deus, chegando até mesmo a odiá-lo. Tem muitos que odeiam Deus, ou seja, não querem nem saber de Deus, não querem nem ouvir falar o nome de Deus. O próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. Ou seja, quando nós somos salvos, a situação muda. Quando nós éramos ímpios, nós odiávamos a Deus. Agora, como salvos, nós amamos a Deus. Então é uma capacidade de amar que Deus nos dá, mas por intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz. Ou seja, essa capacidade de amar a Deus só vem pelo intermédio da reconciliação que Cristo operou na cruz. Só assim nós conseguimos amar a Deus de verdade. Por isso, o mandamento bíblico convida o ser humano a amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. Ou seja, temos que amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Marcos 12, 30, um versículo que se repete em toda a Bíblia. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso mostra, é uma retribuição que nós damos pelo amor divino, e que isso não aconteceria se Deus não nos alcançasse primeiro. Isso não é apenas uma lei moral. Porque está lá na lei, nos 10 mandamentos, então é uma lei, a lei. Não é uma lei moral, mas um sentimento de profunda devoção de coração. Está na lei, é uma lei, mas é um sentimento de devoção e de coração. Temos que servir a Deus porque amamos a Deus, não porque temos medo de ir para o inferno. Quem está servindo a Deus com medo de ir para o inferno, provavelmente não entendeu a salvação. Provavelmente não é salvo. Eu não tenho que servir a Deus e buscar a Deus e adorar a Deus porque eu estou com medo de ser condenado. Eu tenho que fazer tudo isso porque eu amo a Deus de coração. Ou seja, amar a Deus de coração. Certo escritor disse que se o inferno estiver de um lado e o pecado do outro, ele prefere se lançar no inferno do que viver a eternidade pecando contra Deus. Ou seja, é melhor ir para o inferno do que viver pecando contra Deus. Isso foi, se eu não me engano, Jerônimo que escreveu isso. Mas é uma realidade. Muita gente tem medo de ir para o inferno e por isso está na igreja. Mas não deve ser essa a motivação. Mediante o amor divino, o salvo em Cristo é levado a demonstrar em atitudes e palavras o quanto ele ama a Deus. Nós temos que mostrar o quanto amamos a Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, tudo que nós fazemos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Esse versículo aqui vai ser repetido em toda a lição. Por quê? Porque é o princípio do amor divino. Ou seja, nós retribuímos esse amor porque Ele veio primeiro. E agora nós vamos mostrar isso na prática. Sob o tópico aqui do 3.2, o amor ao próximo. Paulo escreveu, porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. Esse amor nos constrange a amar o próximo.
Ou seja, Cristo nos amou primeiro. Agora nós temos que retribuir isso, mostrar isso na prática amando o próximo. Nos constrange a fazer o mesmo para com o próximo. Progredir na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Efésios 5:2. Ou seja, Cristo nos amou, Ele nos deu o exemplo e agora nós temos que amar o próximo. Cristo morreu na cruz por você, mas também morreu pelo seu próximo, entre aspas aqui. Ou seja, não pense que a salvação foi só para você, mas aquela pessoa que está próximo de você também, ele pode se beneficiar da salvação. E respondendo-lhe o rei, lhe dirás: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. Ou seja, quem ajudou um dos pequeninos me ajudou, mas quem não ajudou, quem não fez nada por eles, também não fez nada por mim. Jesus está querendo dizer que ajudar o próximo é a mesma coisa que ajudar a Cristo. Ou seja, ajudar o próximo e ajudar a Cristo dá no mesmo. Dá no mesmo. Então, muita gente se pergunta, como que eu mostro o meu amor divino? Ou como que eu mostro na prática que eu amo a Cristo, que eu estou fazendo algo por Ele? Faça pelo próximo. Pode fazer pelo próximo, que Deus vai ver isso aí, vai ver como se você estivesse fazendo para Cristo. De acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo. Não a quem escolhemos, né? Tem gente que escolhe quem vai amar, mas a quem aparece diante de nós durante a caminhada da vida. Ou seja, todos aqueles que estão diante de nós na caminhada da vida, esse sim é o nosso próximo e que nós temos que amá-lo. Ou seja, amar o próximo é amar a esses que estão, né, estão ali perto de nós. Na parábola do bom samaritano, qualquer um que passou podia ajudar, né? O levita, o sacerdote, mas não ajudou. Por quê? Porque esse eu não conheço, não estou nem aí para ele. Aí vem o samaritano que era excluído da sociedade, que era tido como alguém que não servia a Deus. Muitas vezes a gente vê isso na prática hoje, né? O ateu fazendo algo de bom e o cristão não fazendo. É parecido com a parábola do bom samaritano. É muito parecido. A gente observa gente que não crê em Deus fazendo bem. E os que creem em Deus não estão fazendo. Então, mostrar na prática o amor de Deus na nossa vida é ajudar o próximo. Embora as relações sexuais estejam precárias no contexto moderno, né, o povo não está mais se relacionando, conversando, e quando isso acontece é para brigar, é confusão, devemos amar o outro sem esperar algo em troca. Ou seja, essas coisas da modernidade não devem atrapalhar as nossas atitudes de amor. O que fazemos pelo próximo sem esperar em troca, isso sim é um amor verdadeiro. Né? Quando nós amamos de forma incondicional, né? Aquele amor que você não faz, né, algo só porque você vai receber algo. Não. É fazer sem esperar receber. E segundo, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Ou seja, Deus falou os dois grandes mandamentos. O primeiro, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. O nosso desafio é simplesmente amar. Ponto. Não tem mais o que falar. Temos que amar. Amor como serviço diaconal. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele deu um exemplo. Olha o que ele falou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, ou seja, Kyrios, Senhor no sentido de ser Deus, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João 13,14. Ou seja, se eu, que sou o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Mestre dos mestres, estou aqui lavando os pés de vocês, vocês têm que fazer o mesmo. Ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar os seus discípulos. Qual é a característica do verdadeiro servo de Deus? É aquele que serve os outros. Ou seja, a palavra servo em duplo sentido. Servo de Deus, servo
do próximo. Servir um ao outro, foi isso que Jesus ensinou. O serviço em favor do próximo demonstra, na prática, a grandeza do amor de Deus. Qual é a melhor maneira de demonstrar que somos seguidores de Cristo? Como que eu mostro na prática que eu sirvo a Cristo? Amando o próximo. Essa é a resposta. Viver o cristianismo na prática é amando o próximo. Expressar afeto de misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede. Para pensar. Pecadores, condenados, coração mau, não tem nada de bom. Aí de repente a gente ama, faz o bem para o próximo, não espera nada em troca, tem misericórdia do próximo. Isso foi um estado, algo que Deus nos deu, que é maravilhoso. A capacidade de amar, a capacidade de ser misericordioso. Ou seja, mesmo com a natureza pecaminosa, nós temos essa capacidade. Então nós temos que louvar a Deus por isso, porque Ele que nos deu essa capacidade. Conclusão. O amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana, pois ainda que se usem os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas. É impossível nós descrevermos em palavras o verdadeiro amor de Deus. Não tem como. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso, resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura. Como que eu expresso o amor de Deus? Fazendo bem para o próximo, servindo o próximo, amando o próximo como a mim mesmo. Aí sim, eu mostro que o amor de Deus está na minha vida. Amém? Encerro aqui a aula. Uma lição maravilhosa que eu aprendi muito, falou muito no meu coração, espero que tenha falado também no seu coração. Aqui tem as perguntas para aí os alunos da sua classe, para você passar para eles. A bibliografia recomendada, alguns livros aqui, Max Lucado, né, ou Lucado, como alguns dizem, né, Max Lucado. Ele escolheu Os Cravos, um livro muito bom que fala do amor de Deus. Né? A John Stott também é muito bom, né, Cristianismo Equilibrado, só livros bons aqui mesmo. Feridas que curam. E aqui tem os cursos do EBD em Foco que você pode entrar, acessar, assistir, né, que você vai enriquecer muito seu conhecimento fazendo esses cursos. Encerro aqui a aula, curta o canal aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, né, se inscreva na plataforma, Deus vai te abençoar ricamente. A paz do Senhor, até a próxima aula.